A paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou a professora Amélia Lemos e farei o comentário das leituras diárias referentes à lição de número 9, a ser ministrada em 1º de junho de 2025, cujo título é Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Nesta sexta-feira, dia 30 de maio de 2025, faremos a leitura no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 e 18, que nos fala sobre no caminho com Jesus, encontramos a revelação de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Por Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Um dos textos áureos da Bíblia, não é? Porque João inicia o seu evangelho falando acerca da divindade de Cristo. Ele fala de Cristo como o Logos, o Verbo, o Filho de Deus, que estava desde o início de tudo com o Pai. E o Verbo era Deus. Então ele deixa claro aqui que o Verbo, que é Jesus Cristo, era dotado de deidade, era Deus, também era Deus. Ele estava com Deus, ele não era Deus Pai, ele era Deus Filho, porque ele estava com Deus. Né? Então, não dá para confundir com Deus Pai, porque ele estava com Deus, mas ele era Deus. Então, ele tinha os atributos de Deus. Mas outro elemento bastante interessante aqui também nesse texto é o tempo verbal. Porque o tempo verbal aqui é o pretérito perfeito do imperfeito do indicativo. E observar o tempo imperfeito é você observar o tempo que tem uma duração na eternidade. Porque se o texto estivesse assim, no princípio foi o Verbo, isso quer dizer que ele não existe mais. Mas se o texto disse no princípio era o Verbo, ele nos dá aqui a informação de que este Verbo existe. Essas coisas que ele fez ainda existem. Então, no princípio era duração no tempo. Estava duração no tempo. No princípio era duração no tempo. Então, isso aponta para uma outra característica de Deus. Atributo de Deus, que é a eternidade. Né? Você vê que os contos de fadas são assim, ele parte do era uma vez, não é? É a duração no tempo. Então, depois o apóstolo João, ele vai continuar falando, não é? Não era, estava, não é? É muito interessante, porque o texto vai destacar esta eternidade divina. Ele é atributo que só pertence a Deus.
Então, Deus nunca foi visto por alguém. Isto é um fato. Tempo pretérito perfeito. Fato. Ninguém viu a Deus. Mas, em contrapartida, o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Então, nós conhecemos a Deus porque Deus mandou o seu Filho para que nós o conhecêssemos. Mas porque o Filho tem todos os atributos do Pai. Então, o texto de João 14 é bem interessante. Peraí, João 14? Não, acho que é João 13. Não é João 14 mesmo. Que Filipe diz assim para Jesus: mostra-nos o Pai. Podemos ver aqui no texto de João 14, versículo 8. Vamos partir do 7. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes vistos. Então, você percebe que o Pai o fez conhecer através do Filho. Então, João retoma esta mesma mensagem aqui no versículo 7. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus. Aí Jesus, oh meu Deus, Jesus, tanto tempo ensinando Filipe, não é como diz o professor Caramuru? Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Então, irmãos, os irmãos percebem que Jesus está nos orientando a observá-lo, porque ao notarmos as suas características, os seus atributos, eu estou vendo Deus. Conhecemos Deus por meio de Jesus, porque todos os atributos de Cristo são divinos. E até mesmo as obras que ele fez na unção do Espírito Santo poderão ser feitas por mim. Porque ele vai para o Pai e ele nos dará o poder do Espírito Santo, a autoridade do Espírito Santo para continuar fazendo as obras do Senhor. Isto é glorioso. Isto é caminhar com o Pai. Isto é caminhar em comunhão, na unção, na dispensação do poder do Espírito Santo. E dizer: Deus está comigo, não temerei o que pode me fazer o homem. Amém.